Química de biomoléculas, carboidratos, parte 2, oligosacarídeos. Os oligosacarídeos são carboidratos que apresentam poucas unidades de oses ou açúcares simples. Nós temos aqui o caso dos disacarídeos, que são os oligosacarídeos mais comuns. Vamos ver aqui a estrutura de formação da maltose. Então, nós temos a primeira molécula de glicose, ela participa com o carbono 1 anomérico, que é um carbono que tem a hidroxila na posição para baixo, ou seja, alfa. Ela vai se unir a uma glicose que pode ser beta ou alfa. Aqui ela está beta porque está para cima, certo? Mas ela pode ser alfa ou pode ser beta, essa segunda glicose. A segunda glicose participa com a ponta não redutora, que é o carbono 4. Assim, uma molécula de água é extraída dessas estruturas, o H mais hidrogênio, formando água. Essa é uma reação de condensação. Então, a ligação é alfa 1,4. Por que é alfa 1,4? Porque a primeira glicose é alfa. A segunda glicose pode ser alfa ou beta, mas participa com carbono 4. Então, a ligação é alfa 1,4 glicosídica entre duas moléculas de glicose. Nós vamos ver que duas moléculas de glicose podem fornecer 4 tipos de disacarídeos por causa de diferenças nas ligações glicosídicas. Agora, nós temos a maltose, certo? Que nós já vimos no slide anterior. A estrutura da maltose é de uma alfa-deglicose com uma segunda glicose, que pode ser alfa ou beta, unidas por uma ligação alfa 1,4 glicosídica. Essa ligação alfa, ela tem uma estrutura para baixo, mostrando que na primeira glicose a hidroxila estava para baixo. A maltose pode ser obtida da hidrólise do amido, também está presente no malte, que serve para a fermentação da cerveja, formação de pães e etc. Aqui temos a estrutura da isomaltose. A isomaltose, ela apresenta uma ligação alfa-6 glicosídica. Por quê? A primeira glicose participa com carbono 1, porque tem uma hidroxila para baixo, sendo alfa. A segunda glicose participa com o carbono 6. Assim, a ligação é alfa-6 glicosídica. A isomaltose é um disacarídeo encontrado após hidrólise do amido e também do glicogênio, uma vez que participa dos pontos de ramificação dessas moléculas. Então, no amido, temos uma parte linear com ligações alfa 4, nós temos a ramificação com a ligação alfa 6 e os ramos, eles crescem com alfa 4. Aqui temos a celobiose, que é obtida da hidrólise da celulose. A celobiose, ela tem uma ligação beta 1,4 glicosídica, assim como são as ligações da celulose. Ela tem duas moléculas de glicose, mas difere da maltose. Por quê? A primeira glicose da celobiose, ela é beta, ou seja, a hidroxila é para cima. A hidroxila fica para cima. Então, a segunda glicose participa com o carbono 4. Dessa forma, forma a ligação beta 1,4 glicosídica. A segunda glicose, ela pode ser alfa ou pode ser beta. Aqui está alfa, mas ela pode ser beta, a segunda glicose da celobiose. Mas na celulose, todas essas glicoses vão ser beta, não é? A trealose é o importante disacarídeo. Esse disacarídeo apresenta uma glicose do tipo alfa, porque a hidroxila está para baixo, e outra hidroxila do tipo alfa, ok? Formando a ligação alfa-1,1. Então, os dois carbonos anoméricos estão ocupados, de forma que não há ponta redutora na trealose. Além do mais, a primeira glicose está com a cabeça para cima da molécula e o oxigênio para a direita. Está normal. A segunda glicose sofreu uma inversão para o lado esquerdo. Veja aqui o oxigênio.
Por causa dessa inversão, a representação da ligação alfa vai ser por um arco em direção para cima. A trealose, ela apresenta funções muito especiais na natureza. Ela participa da hemolinfa dos insetos, que serve como alimento, e também fungos. Existem trabalhos em que a trealose está sendo estudada como crioprotetora para amostras de transplante, porque permite uma temperatura baixa sem o congelamento. Esse é um disacarídeo muito comum, é a sacarose. Bom, a sacarose, ela possui uma glicose que é alfa e que apresenta a hidroxila para baixo. A segunda ose é a frutose, que é beta, não é? Mas, ao formar a ligação, nós temos a ligação alfa-2 glicosídica, ok? Então, a sacarose ela não é redutora, porque os dois carbonos anoméricos estão ligados entre si. Então, a sacarose, que é o açúcar de mesa, ela é obtida da cana-de-açúcar e também da beterraba. Essa sacarose, ela pode ser digerida também no nosso organismo, fornecendo glicose e frutose. É um açúcar não redutor e também chamado de açúcar invertido, porque a sacarose é destrógena e quando ela é hidrolisada, o hidrolisado é levógeno e também o hidrolisado possui características fisicoquímicas diferentes de sabor, porque é mais doce, apresenta também a textura em forma de fio. Então, a sacarose é usada, invertida, é usada na fabricação de balas e pirulitos. Presente no leite, a lactose é um disacarídeo formado pela beta-galactose e uma D-glicose, que pode ser alfa ou beta. Essa é alfa, certo? Então, nós temos alfa-lactose, porque aqui é alfa. Se fosse beta, seria beta-lactose. O carbono 1 da galactose tem uma hidroxila para cima, então ele é beta. A segunda ose participa com o carbono 4, que é a glicose. Então, a ligação é beta-1,4 galactosídica. Essa lactose está presente no leite de mamíferos. Há oligosacarídeos que possuem 3 unidades de ose. No caso do trissacarídeo rafinose, nós temos uma molécula de galactose, uma de glicose e uma frutose. Então, a glicose com a frutose lembra muito a molécula da sacarose. É como se fosse uma galactose ligada a uma sacarose. Então, a galactose tem no carbono 1 a hidroxila para baixo. Então, uma alfa-galactose vai se unir a uma glicose pelo carbono 6 da glicose, numa ligação alfa-6 galactosídica. Depois nós temos uma ligação glicosídica entre a glicose e a frutose. A glicose participa com o carbono 1, que tem a hidroxila para baixo, logo é alfa, e a frutose participa com o carbono 2, que é o carbono numérico. Então, é como se fosse uma estrutura de sacarose ligada à galactose. Assim, nós temos a rafinose, um açúcar muito presente nos vegetais, como a couve, as ervilhas, os feijões e a soja. Algumas pessoas possuem dificuldades na digestão da rafinose, porque é um açúcar não digerível. Quem digere a rafinose são as bactérias da microbiota intestinal. Elas fermentam a rafinose. No caso de formar muitos gases e cólicas, um indivíduo pode comprar um medicamento nas farmácias que tem a enzima alfa-galactosidase, que facilita a digestão da rafinose. Existe uma família de tetrasacarídeos. Esse que nós mostramos aqui é a
estaquiose. Ela está presente nos feijões, ervilhas, soja. Não é digerida no trato gastrointestinal de humanos e, às vezes, provoca gases e flatulência. Então, esse tetrasacarídeo é formado por 4 oses. Uma galactose alfa unida a outra galactose alfa, unida a uma deglicose alfa e, finalmente, uma frutose beta. Então, os 3 primeiros açúcares são alfa e a frutose é beta, não é? Aqui, ó, a frutose está para cima, beta. Então, nós temos as ligações alfa 6, aqui alfa 6. Temos outra ligação alfa 6 entre a segunda galactose e a glicose e uma ligação alfa 2 entre a glicose e a frutose. Se você olhar somente para a parte de glicose com frutose, isso aqui é uma sacarose. É como se fosse duas galactoses ligadas a uma sacarose. Os disacarídeos, eles são digeríveis. Então, nós possuímos enzimas no intestino delgado para digerir os disacarídeos. Não são todos eles que são digeríveis. Então, a maltase, ela digere, a maltase digere a maltose em 2 moléculas de glicose. É obtida a partir do amido ou da maltotriose. A trealose, nós possuímos um pouco de atividade da enzima trealase. A lactase, ela digere o açúcar do leite, a lactose. A isomaltase digere a isomaltose. A sacarase ou invertase digere a sacarose. Mas a celobiose nós não digerimos porque nós não temos enzima para hidrolisar a ligação beta-1,4 glicosídica. A intolerância à lactose é um problema mundial. Então, é comum após a adolescência ou durante a adolescência surgir problemas com a produção da lactase. Às vezes, com o avanço da idade, as pessoas vão diminuindo a produção dessa enzima. Quem ingeriu um copo de leite está possivelmente ingerindo 9 gramas de lactose. Se não é digerida no intestino delgado, bactérias intestinais irão fazer uma fermentação, formando gases e ácido lático. Os gases vão promover flatulência e cólicas, e o ácido lático vai promover um efeito osmótico, em que a água passa do sangue para o intestino. Assim, as fezes ficam muito líquidas. Ocorre distensão da parede intestinal, aumento do peristaltismo, mal absorção de gorduras, proteínas e de medicamentos, e uma diarreia aquosa muito líquida, que pode desidratar o paciente. A melhor opção para quem tem intolerância à lactose é não ingerir alimentos à base de lactose, ou seja, derivados, leite e derivados. Mas existem produtos no mercado em que a enzima lactase foi acrescida para que haja a hidrólise da lactose. Então, leites, iogurtes, queijos já têm a lactose hidrolisada nesses produtos. Eles são chamados de zero lactose. Então, lá tem galactose e glicose. Outra opção são os medicamentos vendidos nas farmácias que contêm a enzima lactase. As glicoproteínas são tão importantes que surgiu o termo glicobiologia. Então, que estuda o mecanismo dessas glicoproteínas nas células. Dentre as glicoproteínas, que são proteínas que contêm oligosacarídeos e uma parte proteica, nós temos as selectinas, famílias de lectinas da membrana plasmática que controlam o reconhecimento e adesão celular. Exemplo, o movimento dos leucócitos humanos através das paredes endoteliais em sítios de infecção e ou inflamação. As glicoproteínas estão, de uma forma muito vasta, distribuídas na natureza. Elas são receptoras de membrana, elas são
anticorpos, uma série de funções tem as glicoproteínas. Existem as lectinas, que são proteínas de reconhecimento e que elas podem ser até venenosas, como a ricina da mamona. Nós temos aqui o exemplo de uma lectina da célula da Heliobacter pylori, a bactéria que promove úlcera. Então, a Heliobacter pylori, ela vai aderir à membrana da célula gástrica do sistema do estômago, porque ela possui uma lectina que reconhece um oligosacarídeo da membrana da célula epitelial que reveste o estômago. Assim, ela se fixa na parede do estômago e ela vai promover uma úlcera.